essa tarde com muitos aprendizados, muitos estudos, muitas emoções, mas aqui viemos para isso, né? Para buscar essa energia desse arcanjo de Deus que tanto nos fortalece, nos guia e nos dá essa condição dessa casa de amor, de paz, de trabalho, de estudo, e que aqui a gente se fortalece dia após dia. Graças a Deus. Eu vou pedir a Tamara, você pode, por favor, Tamara, ler a nossa página do dia? Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, pessoal de casa. Vamos lá. Destino espiritual. A vida de cada pessoa é como um rio correndo para Deus. No mundo, encontrarás quem te fira com os calhaus da ingratidão. Outros tentarão turvar as águas dos teus pensamentos, lançando ideias poluentes. Por vezes, as dificuldades te apertarão o leito da existência, fazendo surgir as ondas da insegurança. De outras vezes, depararás com as pedras do desânimo, tentando barrar-te o curso. Em todas as situações, porém, continua seguindo, animado pela correnteza da confiança. Tudo passará, e nenhum obstáculo conseguirá impedir que desabes no oceano do amor total, onde encontrarás a razão do teu destino espiritual. Graças a Deus. Ariete, por favor, você pode fazer a nossa prece? Na abertura do nosso trabalho, dessa tarde. Deus, Pai amado, Jesus, querido mestre, Miguel Arcanjo, o amigo tão querido de todos nós, mentor espiritual da nossa casa. Mais um dia, Senhor, reunidos para estudo e trabalho. Esse trabalho começou de manhã cedo, com a evangelização infantil para as nossas crianças, e agora vamos dar continuidade. Pedimos, Jesus, que abençoe a todos que aqui estão. Abençoe aqueles que não puderam vir, que estão em seus lares sintonizados, conversando com Miguel na tarde de hoje. Te pedimos, Senhor, neste momento, pela tarde. E graças a Deus já regressou ao seu lar. Que ela possa receber as vibrações de todos nós aqui, para que ela possa, o mais rápido possível, se fortalecer e voltar para o trabalho. Te pedimos, Jesus, te pedimos, Miguel, envolva o Luiz aonde ele estiver. Que ele receba o nosso carinho, o nosso amor. Meu irmão, Deus te abençoe. Siga a sua viagem. E o dia que você tiver condições, com certeza, você fará parte do grupo que ajuda Miguel Arcanjo. Graças a Deus. Obrigada, Ariete. Tamara, tem psicografia hoje? Graça e paz. Cheguei à conclusão que as dúvidas são necessárias e como elas são nossas amigas. Se escolheste um caminho onde intencionalmente prejudicarás alguém e duvida se deve ou não continuar, então a resposta é pare. Agora, se neste caminho escolhido existe, harmoniza, pacifica, eleva, continue. Será que Jesus ficaria feliz com tal atitude tua? Pare, analise. Se você sentir um sorriso do Mestre, vai e não olhes para trás. Irmã Cecília, graças a Deus. E vamos agora convidar o nosso amigo Luiz Almeida para o estudo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. Como disse o título da página de abertura, né, da psicografia, né, graça e paz. As saudações franciscanas entre todos nós.
Hoje a gente veio conversar, né? Não é uma palestra. A gente quando vem aqui, né, não tem a pretensão de ter uma palestra, mas e sim conversar com os amigos, né? Os amigos queridos do cantinho. E aí hoje a gente vai conversar sobre o esquecimento do passado. E a gente trouxe uma pequena homenagem, né, ao nosso saudoso Luiz Júnior, né, e pedi aí a permissão ao José Inácio para compartilhar com vocês, para que a gente possa lembrar dele com muito carinho. E ele trouxe uma palestra lá em 2 de outubro de 2021, no auge da pandemia, e que vai fazer umas boas reflexões para a gente, sabe? Foi o aniversário de Miguel Arcanjo, e essa palestra a gente já passou para a Liette, e vai estar disponibilizado no grupo, para que a gente possa analisar com carinho as palavras. Então, tem muita coisa ali que nos remete à nossa responsabilidade, sabe? Então essa é a minha pequena homenagem ao Luiz Júnior, que o Mariette falou, né, que ele esteja aí em bom lugar, que aonde quer que ele esteja, que receba o nosso carinho, né, a nossa lembrança e a nossa referência de um bom trabalhador da obra de Jesus. Vamos lá. Esquecimento do passado, o que a gente vai falar, o que a gente vai hoje ter algumas reflexões. Que reflexões que a gente vai ter sobre o esquecimento do passado, né? A gente vai falar sobre provas, a gente vai falar um pouquinho também sobre expiações, vamos conversar também sobre livre-arbítrio. Vamos conversar também sobre intuições e inspirações. Vamos falar se esse esquecimento do passado, será que esse esquecimento do passado é para o nosso bem ou se é para o nosso mal? O que vocês acham? Então, isso aqui é um escopo que a gente vai conversar hoje, né? Então a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 392, e Kardec pergunta aos imortais assim: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Por que será que quando a gente encarna, quando a gente vem da espiritualidade, a gente esquece? Vem o véu do esquecimento a tudo que nós fizemos, tanto de bom e de ruim. Então, por que isso acontece? E os imortais trouxeram para a gente assim, olha, o que eles disseram? O homem não pode e nem deve saber de tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Vamos analisar um pouquinho? O homem não pode e nem deve saber de tudo. Sabe por quê? Porque iríamos nos embaralharmos com tantas informações e perderíamos o foco, o que é o crescimento moral de cada um de nós. Então, para que não percamos o foco no nosso crescimento moral, a espiritualidade, os imortais disseram para a gente, olha, o homem não pode e nem deve saber de tudo, porque somos ainda crianças espirituais a caminho da evolução. Será que na nossa casa a gente conta tudo o que acontece para os nossos filhos? Que ainda não tem a maturidade o suficiente para dominar aquelas informações?
eles acabam se desvirtuando, se embaralhando, ficando nervosos, sem conseguir dar conta do que devem tomar conta, né? Que é de estudar com as regras que são estabelecidas para eles dentro do seu conhecimento, né? E Deus, ele diz, Deus assim o quer em sua sabedoria. Hoje eu vinha conversando com o Rivaldo no carro e lembrei, Deus assim o quer pela sua sabedoria. O que quis dizer com isso? Aí eu lembrei, como a gente vinha conversando no carro, né, quando a gente pega os nossos filhos, na época da infância bem pequena, e a gente leva eles para, né, o parque, ele fica contente, né, e volta alegre. Mas tem vezes que a gente leva eles para onde? Para o posto de saúde, né? E ele toma vacina. O que acontece com a criança quando toma vacina? Quando toma a injeção, hein? Ele sai de lá chorando. E a gente sai como de lá? Sorrindo. Porque a gente fez e sabe o que consequências aquilo vai transformar na vida daquela criança. Aquela vacina, ela não vai ter as limitações que iria ter. E ali, pela nossa sabedoria, de consequências que poderiam vir se ele não tomasse a vacina. A nossa sabedoria. A gente, mesmo ele sofrendo, a gente leva ele no posto de saúde para tomar a vacina? A gente leva. Então me remeteu a Deus. Assim o quer que a gente tenha o esquecimento do passado, pela sua sabedoria. Se nós ainda imperfeitos temos a sabedoria para com os pequenos e os nossos filhos, você imagina Deus para conosco? De tanto amor e de tanta bondade. Foi assim que eu interpretei aquilo. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado como aquele que passa sem a transição da obscuridade à luz. Porque a gente não iria entender o porquê que a gente está passando por aquelas dificuldades. A gente ia de um lugar para o outro sem o amadurecimento suficiente. E ele diz assim, pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. O espírito encarnado que tem o esquecimento do passado é mais senhor de si, senhor de nós mesmos. Você já pensou que sofrimento seria para a mãe que recebe um filho pequeno e enxerga naquele irmão uma pessoa que o fez mal no passado? Será que ela permaneceria com um amor? Ou ficaria ainda engessada, congelada no passado? Não conseguiria avançar? E nós, com os nossos filhos, levando para o colégio, alimentando, educando, orientando, e se nós tivéssemos a lembrança? E se os nossos familiares lembrassem o que nós fomos no passado? Quantos constrangimentos dentro de casa? Quanta saia justa? E aí,
A próxima slide diz para a gente, seria bom se lembrássemos do passado? Porque será que nós ficaríamos congelados nos nossos próprios erros, remoendo aqueles nossos erros, sem a possibilidade de avançar, de plantar coisas novas? Porque Deus é bom e justo. Ele é bom porque nos dá o livre-arbítrio de plantarmos o que quisermos, não é verdade? Ele nos dá a liberdade de plantarmos o que quisermos. Mas ele também é justo. Porque tudo o que plantarmos, teremos que colher. A colheita, ela é obrigatória para todos nós. Por isso que ele é justo. Então, será que ficaríamos congelados nos nossos erros, sem dar um passo adiante, sem a oportunidade de plantarmos coisas novas com essa oportunidade? Logicamente, se somos ainda imperfeitos hoje, nas encarnações anteriores, ainda fomos ainda mais imperfeitos do que somos hoje, pela lei do progresso. Mas a lei do esquecimento do passado nos dá a oportunidade de plantarmos coisas novas, novas flores, para colhermos o perfume do nosso futuro. E isso é a didática de Deus para conosco. Porque paulatina nos dando essa oportunidade, criando o esquecimento pela sua sabedoria para novas escolhas do nosso passo. Será que, se lembrássemos de tudo, ficaríamos com o olho no passado, né, sem esse avanço moral, plantando coisas novas e coisas boas para colhermos coisas boas no nosso futuro? E aí a gente também já conversou sobre o nosso meio familiar, né, como seria se lembrássemos, né, do nosso passado. Queria também trazer, né, à tona sobre a terapia de vidas passadas, né, que é a TVP, né? Isso, logicamente, essa teoria, essa regressão de memória, que muitos nós já ouvimos falar, mas será que isso procede? Será que é válido essa teoria, essa terapia de vidas passadas? De lembrarmos que realmente somos o que fomos e o que fizemos? E aí, eu coloquei aqui esse tópico que seria para caso terapêutico? Uma pergunta que a gente tem que se fazer. Essa regressão seria para fins terapêuticos, para um tratamento específico? As pessoas que passam por alguma dificuldade e que, por especialistas sérios, em fazerem essa regressão para tratar de um determinado assunto a um fim terapêutico, com profissionais especializados e sérios, ou seria somente por curiosidade? Regressaríamos ao passado somente para saber o que fomos. E muitas das vezes com profissionais não tão sérios assim, não tão especializados assim, que conseguem sim nos auxiliar e nos regressar no passado.
E chegando lá, ficaríamos cristalizados naquele passado e não tendo a possibilidade de nos regressar, porque ele não tem um conhecimento específico. Ele tem como nos levar, mas não tem como nos trazer de lá. E aí a gente fica congelado no nosso passado, vegetando no nosso presente e não indo à frente com as responsabilidades que assumimos na pátria espiritual. E aí a gente vegeta. Sabe aquelas pessoas que olham para o horizonte, que parece que elas veem o nada? Porque elas estão congeladas lá no passado. E não conseguem regressar. Feitas somente por curiosidade. Feitas somente por profissionais curiosos. Aqueles que voltam podem voltar, ok? E aí não voltam somente com a possibilidade de melhora, né? Mas sempre foi aquele rei, rainha, né? Sempre com posições nobres. Parece que no nosso passado não existia as pessoas mais simples, só com cargos e encargos, em galardões. Sempre foi assim. Então são pessoas curiosas. E tem que saber, é para o nosso bem? Essa terapia de vidas passadas é para o nosso bem? É para um fim terapêutico? Porque, nossos irmãos, se não for, não vai. Porque temos que fazer a regressão, sim, do nosso interior. Descobrirmos as nossas mazelas, aquilo que nos impede de dar o primeiro passo em direção à reconstrução de nós mesmos. Porque se hoje eu sou a melhor estrutura de toda a minha existência espiritual, ontem eu não fui tão melhor assim. E o meu amanhã depende do meu plantio no meu coração. Hoje. Na questão também sobre o esquecimento do passado, no Livro dos Espíritos, Kardec faz a mesma pergunta. Como resgatar os meus débitos se não me lembro deles? Como é que eu faço esse resgate sem que eu não me lembro? E eles dizem assim, entre outras perguntas também nesse mesmo contexto. E os imortais dizem para a gente, a cada nova existência, Kardec, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Como assim, Luiz? A cada existência eu tenho mais inteligência. Porque existe um vácuo entre uma existência e outra existência. Estamos na erraticidade, no plano espiritual. Será que no plano espiritual só tocamos harpas e comemos uva? Ou trabalhamos, estudamos, nos esclarecemos, nos comprometemos para uma nova encarnação, entendeu? Entre uma encarnação e outra, é o que a espiritualidade diz. A cada nova existência,
O homem tem mais inteligência. Por que ele tem mais inteligência? Porque entre uma existência e outra, ele se especializou. Ele teve o conhecimento, teve as instruções, teve a possibilidade de crescer moralmente e pode melhor distinguir o bem do mal. Entendeu? Escolhe a prova ou a expiação. A prova, desde o momento que ele escolhe, é aquela que ele não precisa passar por aquilo, mas ele escolhe para o seu avanço espiritual. Mas já a expiação não. A expiação ela é imposta. Ela é imposta porque você precisa passar por aquelas dificuldades devido ao seu plantio não tão bom em vidas anteriores. Entenderam? A prova é uma escolha que você faz para que você alcance. E a expiação não. É o resgate do seu plantio. Plantio esse não tão bom que você fez no seu passado. Terá também a ajuda de um anjo guardião para lhe inspirar. Todos nós temos um anjo guardião, um amigo espiritual um pouco mais elevado do que nós, ou bem mais elevado, que nos traz através das inspirações, das conversas no desligamento, através do sono, as orientações de como deveríamos guiar as nossas encarnações. O esquecimento também é uma resignação, porque não esquecendo, não lembrando do nosso passado, nos resignamos e melhoramos para seguir em frente a nossa trajetória espiritual. E qual é a nossa escolha? O bem, fazermos o bem, fazermos o mal, ou estacionarmos na cristalização das nossas próprias dificuldades. Porque também é uma escolha. Não queremos nada. Nem fazer o bem, nem fazer o mal, simplesmente estacionar. E aí a gente trouxe uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 9, exemplificando a passagem da prova. Porque Jesus, nas anotações de João, Jesus cruzava por um cego de nascença. E ao passar por isso, João anota: ao passar Jesus viu um cego de nascença. João sabia que aquele rapaz, todos os discípulos e aquele povo que o cercava, sabia que aquele menino, aquele rapaz, era cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhes perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Por quê? Lá nas anotações no Antigo Testamento, Moisés, ele tinha que os seus pais, os seus filhos pagavam pelos erros dos pais. Então Jesus, corrigindo isso, disse: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então foi uma prova. Porque
se nem ele pecou e nem os seus pais, é uma prova escolhida. Por isso que ele era cego de nascença. Era uma prova que ele escolheu como a cegueira para poder dar um passo em direção, recebendo, logicamente, essa cegueira com resignação, né? Tanto é que este cego foi curado por Jesus, que com a sua saliva e com a terra do chão, ele esfrega nas suas mãos e coloca nos olhos desse homem e diz: vá e lave os olhos. E depois vá aos sacerdotes, porque lá também tinha o controle de todas as doenças. E também ele foi até os sacerdotes e testemunhou, e depois seguiu Cristo e não negou o Cristo que ele realmente havia o curado. E assim Jesus o curou e ele permaneceu curado através da sua prova. E então, meus irmãos, passei um minuto, queria agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui no cantinho, dividindo com vocês essas nossas reflexões sobre o conhecimento do passado, e até outra oportunidade, se Deus assim permitir. Que Jesus nos abençoe e nos livre de sempre.